Bem, então, segunda resolução que eu quero sugerir para você para o ano novo é que você seja alguém de excelência, seja alguém excelente. A Bíblia fala lá em Daniel 6:3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Sabe, a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. E eu quero dizer que em você há um espírito excelente, há o Espírito de Deus. Sabe, nós somos chamados para uma posição de excelência, porque nós somos filhos de Deus. E quando nós começamos a manifestar o caráter, manifestar os atributos, as características de Deus, uma das características daquilo que Deus faz é aquilo que é feito com excelência, com primor, com algo que é bom. É interessante quando Deus começa a criar o universo, a Bíblia fala que tudo o que ele fazia, e falava assim, e viu Deus que era bom. Mas mais do que isso, a Bíblia fala que Deus, quando cria o homem, Deus, quando estabelece a humanidade na figura de Adão, a Bíblia fala que Deus olhou e disse que era muito bom. Sabe, nós precisamos adquirir essa característica de sermos um povo de excelência, um povo conhecido pelo primor, pelo zelo pelas coisas. E esse tópico, para facilitar, para ser mais didático, eu estabeleci apenas 2. Lembra que eu falei que todo projeto nós temos que estabelecer os passos que são práticos. Então eu coloquei 2 aqui. O primeiro, faça tudo como se fosse para Deus. Colossenses 3:23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Irmãos, isso é poderoso. Algumas pessoas pensam que isso aqui diz respeito ao trabalho da igreja. Agora, o trabalho da igreja é óbvio que já é o trabalho ao Senhor. Mas se você ler o contexto desse capítulo aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos que eram escravos. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que esses irmãos deveriam ser fiéis aos seus senhores, como escravos. E aí ele acrescenta isso, olha, e tudo... Aliás, vamos ler então, vamos ler o contexto inteiro aqui. Abre rapidamente em Colossenses 3:23, na sua Bíblia. Colossenses 3:23, eu vou ler o anterior, para você entender o contexto, que diz, no 22, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Ou seja, não está falando do Senhor Jesus, está falando aos senhores, aos homens, muitas vezes ímpios, não servindo apenas sob vigilância, ou seja, não faça só o que é bom quando ele estiver olhando, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Aí o 23, tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Eu já falei isso domingo passado, né? Muitas vezes você acha que você trabalha para o seu patrão, mas quem trabalha, trabalha para Deus. Quem provê o seu sustento é o Senhor, ainda que através das mãos do ímpio. Porque aqui está dizendo que quem te recompensa é o Senhor. Então, quando você entende as implicações disso, quer dizer o seguinte, que quem estabeleceu essa fonte que hoje te remunera é o Senhor.
Por isso, você não deve trabalhar para essa pessoa. Você trabalha para o Senhor, servindo essa pessoa que Deus colocou para te abençoar. É uma perspectiva diferente, né? Tudo quanto fizer, faça como se fosse para Deus. Sabe, eu fico pensando, estava lembrando de José no Egito. Quantos conhecem a história de José do Egito? A Bíblia fala que onde ele ia, ele dava um testemunho pela excelência como ele fazia as coisas. José do Egito, ele foi alguém que foi rejeitado pelos seus irmãos, e os seus irmãos o jogam numa cisterna, e ali ele é encontrado por mercadores que pegam e vendem ele como escravo. Sabe, José era alguém que tinha de tudo para ser alguém amargurado, irmãos. Mas a Bíblia fala que a atitude dele foi diferente. Fala que tudo ele fazia com excelência. Tudo ele fazia como se fosse para Deus. Ao ponto de que os seus donos, que eram ímpios, podiam enxergar graça na vida dele. Sabe, isso é fantástico. Você é alguém que tem transmitido graça para as pessoas. As pessoas conhecem você de que forma? De que forma que você é conhecido aí fora? Aí eu me lembro de ter ouvido uma história muito triste, que num lugar, num trabalho lá, uma pessoa estava tendo problemas sérios, e ao invés dessa pessoa nesse lugar lá procurar um crente, que lá tinha um crente, foi se aconselhar, foi se abrir com um rapaz que era homossexual, porque ele viu mais confiança, mais abertura, mais disposição na vida daquele homossexual, porque aquele que era crente só vivia murmurando, só vivia reclamando das coisas. Sabe, muitas vezes nós influenciamos, você sabe, tudo que você faz você influencia, seja positivo ou seja negativamente. Muitas vezes a sua influência tem sido negativa, porque você não tem dado testemunho. Muitas vezes o apóstolo Paulo fala que nossa vida é como uma carta aberta para ser lida pelo mundo. E é engraçado como é verdade mesmo, né? Tudo que o crente faz, o povo está de olho para saber o que o crente vai fazer. Agora eu pergunto para você, se ao olhar para a sua vida, qual é a impressão que essas pessoas têm a respeito da vida cristã? Será que é algo prazeroso? Será que é prazeroso para alguém vir no culto, ir na sua célula, conversar com você? Ou ao conversar com você, essa pessoa pode chegar a essa conclusão de, olha, é melhor não ser crente se for para ser desse jeito. Sabe, decida fazer tudo como se fosse para Deus. Sabe por quê? Porque é Deus quem vai te recompensar. Sabe, muitas vezes nós somos muito naturais. Muitas vezes nós só enxergamos aquilo que é natural, mas nós temos que começar a ser espirituais. O apóstolo Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra coisas que são naturais, mas a nossa luta é espiritual, contra os principados, as potestades e as hostes espirituais. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, enquanto você está aí achando que é só isso que você está vendo, existem muito mais coisas que você não imagina entre os céus e a terra. E se você não considerar isso, você é simplesmente uma marionete na mão desse mundo. Se você não entender, se você for alguém que vive apenas no plano natural, considerando aquilo que você consegue enxergar, você vai ser alguém muito limitado. Você é alguém dentro de um cenário só. Por isso você precisa entender que a sua relação é com o Senhor. É o Senhor quem provê, é o Senhor quem faz. E quando você trabalha, quando você faz alguma coisa, você está fazendo é para o Senhor. Aí eu acrescentei mais um tópico aqui, para ser alguém excelente. E muitas vezes não terminamos, não completamos as coisas, não fazemos as coisas por completo, não damos tempos de amadurecer.
as coisas não têm tempo de amadurecer. Às vezes nós jogamos a semente hoje, cobrimos ela com terra, amanhã nós vamos lá e já desenterramos para saber se aquela semente germinou. Agora, que semente que resiste a isso, irmãos? Sabe, nós somos muito ansiosos. É interessante que Eclesiastes 7 e 8 diz o seguinte, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E aí nós temos um problema, porque a gente não espera o fim das coisas. Nós queremos transformação imediata. Nós queremos resoluções que são rápidas demais. Eu me lembro de uma irmã que estava passando por muitos problemas, muitas dificuldades financeiras e problemas familiares. E nós estávamos ensinando essa questão do trabalhar do Espírito Santo no caráter, de Deus usar as circunstâncias para moldar a vida dessa pessoa. E um tempo depois a nossa igreja foi fazer um seminário de libertação. E essa irmã ficou tão feliz, porque a gente ia trazer um pastor de fora que trabalhava com isso, né, que tinha um ministério nessa área, aí vai ter libertação. E a felicidade dela era pensar que esse homem ia orar por ela, ia botar a mão na cabeça dela e ia falar, sai! E todos os problemas da vida dela iam ser transformados, do dia para a noite. Mas não era assim, irmãos. Muitas vezes a vida cristã demanda um processo. E muitas vezes nós não queremos nos expor ao processo, porque o processo demora. O processo exige um tempo. Eu falei domingo passado de como que funcionava o treinamento de Deus com aquele povo lá no meio do deserto, onde quando a nuvem se movia, as pessoas tinham que andar. Quando a nuvem parava, as pessoas tinham que parar. A nuvem se movia, as pessoas tinham que andar. A nuvem parava, as pessoas tinham que parar. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer no nosso tempo. Mas Deus, Ele tem o tempo dele. Nós temos que entender o princípio, o meio e o fim das coisas. E aí, muitas vezes nós não esperamos o resultado das coisas. Nós queremos as coisas para ontem. Nós começamos e aí, logo que aquilo não dá resultado, nós abandonamos o projeto antes que ele termine. Muitas vezes nós não desfrutamos porque não esperamos o tempo certo. E pior do que isso, lá em Lucas 14, 28, Jesus diz o seguinte: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui está falando de você se preparar para algo, mas é interessante que fala assim, aquele que não acaba as coisas, os outros olham e zombam dele, porque não acabou, olha lá, ficou inacabado. Como é que você é conhecido? Pessoa que finaliza as coisas. Sabe, irmãos, nós temos que lutar por muitas coisas, né? Às vezes a gente começa um projeto aqui na igreja, vamos começar o nosso curso, e aí cada dia vai aparecendo um a menos na sala de aula, um a menos, um a menos, um a menos, e a gente simplesmente não desfruta porque não persevera. Sabe, não há nada que não dê resultado se você perseverar. Muitas vezes nós precisamos de perseverança, precisamos de insistir e terminar as coisas que nós começamos, concluir as coisas. Sabe, isso é algo que vai fazer bem para você. Isso é alguém que vai trazer uma marca de excelência na sua vida. Amém? Terceiro tópico que eu quero sugerir para você, para que você seja alguém de paz. Ser alguém de paz, uma pessoa de paz, é aquela pessoa que é de fácil convivência, alguém que sabe trabalhar em equipe, alguém que se dá aos relacionamentos, alguém com quem você é muito fácil de você lidar. Como é que você tem sido? Tipo de pessoa em que as pessoas evitam lidar com você,
ou uma pessoa prazerosa, uma pessoa resolvida, uma pessoa que traz mais solução do que problemas? Sabe, eu tenho que tomar cuidado. Tudo isso aqui é para mim também, viu, irmãos? Às vezes eu faço tempestades em coisas tão simples. Eu me lembro que aconteceu uma situação uma vez, que a pessoa tinha marcado um aniversário e naquele mesmo dia já tinha outra coisa. E eu fui com medo, conversar com essa pessoa. Ela falou, já tem outro compromisso? Não, tudo bem, eu marco para outra hora. Eu falei, gente, que legal. Que pessoa resolvida. Não deu, não, tudo bem, marca outra hora. Acabou. Mas já viu pessoas que você tem tudo cheio de dedos. E às vezes para falar uma frase você tem que dar uma volta inteira e você leva uma meia hora para conversar um assunto. Porque não são pessoas de paz. Sabe como é que você é? Você é alguém simples? Você é alguém de paz? Você é alguém maleável? Alguém tratável? Ou você é alguém difícil? Eu gosto da expressão do pastor Marcelo Almeida. Eu falo, existem crentes de alta manutenção. Uma exigência, um trabalho para lidar com aquela pessoa, uma dificuldade. Sabe como é que você é? Sabe, decida ser alguém de paz. Decida ser alguém simples. Sabe, alguém com quem as pessoas tenham liberdade de falar as coisas para você. Às vezes a gente gostaria é interessante, porque muitas vezes quando a gente fala as coisas é para o bem da pessoa. Mas você já viu, às vezes a pessoa está com, não sei, algo assim, bem constrangedor, vamos botar aqui, mau hálito. E você percebe, você quer contar para a pessoa, mas será que eu conto? Será que eu não conto? Mas, conte, por favor, Porque é para o bem da pessoa. Mas se você contar, a pessoa vai ficar brava com você. Mas que culpa você tem? Você está querendo ajudar a pessoa. Você está querendo ajudar. Ô cidadão, estou te avisando, é para o seu bem, para você não passar mais vexame. E a pessoa fica brava com você. Muitas vezes é isso. Quando você fala algo para abençoar o irmão fica bravo com você. Sabe, seja alguém de paz. Seja alguém resolvido, alguém que as pessoas possam falar com liberdade. A Bíblia diz em Tiago 3,14, diz o seguinte: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Sentimento faccioso é pessoa de intriga, pessoa beligerante, pessoa que consegue criar caso com tudo. E sentimento faccioso em vosso coração. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, espírito de contenda, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Uau! Você entende? Tiago está dizendo que sentimento faccioso, aliás, esse coração beligerante, esse coração que consegue enxergar o mal de todas as coisas, que consegue criar caso e intriga, e tudo se torna um problema, e se você move o púlpito para cá, já é motivo de caçar encrenca, e se você faz assim, se a luz ficou apagada e não ficou acesa, é problema, sabe? A Bíblia diz que isso é diabólico, isso é natural, é do homem, é carnal. Mas fala que a sabedoria que vem dos céus, primeiro, ela é pura. Pureza de coração, irmãos. Já viu como criança é resolvida? É assim, fala na lata. Esses dias foi o pastor Diego lá em casa, e a menina dele, na hora de sair, falou: nossa, essa casa parece um castelo.
Aí eu lembrei da minha infância, que minha mãe me levou na chácara de uma mulher. Eu falei, nossa, mas que casa feia aqui. Mas criança fala, criança é pura, não tem malícia, não tem maldade, simplesmente fala. Agora a gente não fala, principalmente latino, né? Latino tem um medo de falar as coisas. Você oferece um doce, o cara está morrendo de vontade de comer. Não, obrigado. Aceita. Não, vai ver. Ah, então tá, já que você está morrendo de vontade de comer, por que você não fala sim? Acho que a pastora Teara que contou uma história no trabalho dela, que foi oferecer um lanche. Eu acho que era uma mordida e o cara, eu quero, pegou o lanche dela. Foi isso, pastora? Mas às vezes a nossa cultura, né, é latina, de você não ser puro, não ser resolvido, você ser exato. Agora a palavra de Deus fala que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se você está triste, estou triste. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Já viu como que a gente é? Por que você está triste? Não, não estou. Mas parece, viu? Você está fingindo bem. Mas o que é? É uma mulher que fala para o marido, né? Se você não sabe, não sou eu que vou te falar. Por que você não fala? Estou querendo resolver, estou querendo te ajudar. Tem esse charme, né? Isso não é de paz, irmãos. O Espírito de Deus é puro, é pacífico. Irmãos, seja pacífico. Seja pacífico. Quantas vezes a pessoa vem inflamar e nós temos a oportunidade de poder botar panos quentes, poder jogar, olha, fulano fez isso, mas será? Às vezes fulano não quis fazer, sabe, um dos frutos do Espírito é você ser benevolente. Irmãos, eu posso falar isso de cátedra, posso falar isso com autoridade para você, porque eu, pela minha formação, eu era advogado no Brasil, e o advogado ele é feito para enxergar problema onde ninguém está vendo o problema. Você tem que prever, então você pensa o pior de todo mundo. Isso foi algo que Deus tratou demais comigo, em ser benevolente. Sabe, eu desconfiava de todo mundo, irmãos. Para mim todo mundo era inimigo. Chegava comigo, não, minha amigo, não faz mal. Sabe, seja alguém pacífico, alguém de paz, alguém que tem uma palavra branda, alguém que sabe liberar paz, alguém que libera graça. O apóstolo Paulo fala que nós devemos transmitir graça às pessoas. Sabe, quem conversa com você recebe graça ou recebe mais peso? Sabe, como é bom a gente conversar, às vezes a gente está com o coração fechado, conversar com alguém que tem sabedoria, e você sai de lá leve, você sai com uma palavra do céu, uma palavra pacífica, alguém que amansa o teu espírito. Mas também diz que é moderada a sabedoria do alto. Sabe que é tratável, irmãos. Nós precisamos ser tratáveis. Sabe qual que é o problema? Nós confundimos repreensão com rejeição. Porque desde criança a gente ouviu assim, mamãe não gosta de criança que faz coisa errada. Aí você fazia a conta de 1 mais 1 na cabeça, assim, bem, eu faço coisa errada, então mamãe não gosta de mim. Então todas as vezes que mamãe te repreendia, ao invés de você aceitar a repreensão, o que você fazia? Não fiz isso não. Porque se você admitir, mamãe falou que ela não gosta de criança que faz coisa errada. O problema é que nós crescemos. E às vezes quem te ama fala as coisas para você. Em vez de você aceitar, você se defende. E todas as vezes que você se defende, você se desvia, você fala, isso aqui não é para mim porque eu não fiz isso. Porque eu não sou isso, porque eu não fiz isso, não era isso que eu queria fazer. Agora, toda vez que você se coloca diante da repreensão, você tem a oportunidade de ser transformado. Irmão, eu fiz. Você me perdoa, eu te perdoo.
e eu vou tentar não fazer de novo. Mas o nosso medo de receber repreensão, por isso nós não somos tratáveis. Sabe, nós somos como cavalo bravo. E eu estava lendo um livro do pastor Marcelo Almeida falando sobre o livro de Cantares na Bíblia. E ali Salomão compara sua esposa às éguas de Faraó. Eu sei que é uma cantada meio hoje que até perigosa, né, de se apanhar por uma coisa dessa. Mas ele estava falando que todos nós éramos como cavalos selvagens. Só que tem um problema, cavalo selvagem não serve para nada, ninguém monta, ninguém usa em nada. Sabe, Deus quer domar a gente. Deus quer tratar o nosso caráter. Se você não permitir tratar, se você não houver uma mudança em você, Deus não pode te usar. Porque nós somos como cavalos selvagens, ninguém monta, ninguém faz nada, ninguém se aproxima que já toma coice. Precisamos ser tratáveis, mansos. Até Deus, a Bíblia fala que Jesus Cristo aprendeu a humildade pelas coisas que sofreu. Veja, como Deus, Ele nunca havia se submetido a ninguém. Jesus Cristo veio em forma humana e Deus aprendeu. Tem gente que não aprende, tem gente que não quer aprender com ninguém. Ora, você é melhor do que Deus. É interessante que lá no livro de Jó fala que Deus estava reunido com os seus anjos para tomar conselho entre eles. Até Deus toma conselho, mas tem gente que não gosta de ouvir conselho de ninguém. Não é tratável. Aqui fala cheio de misericórdia e de bons frutos. Sabe, nós temos que ser misericordiosos. Quando você aceita o erro do outro, você está dizendo que você também erra. E por isso você não pode exigir perfeição do outro. Sabe qual que é o problema com quem não tem misericórdia com ninguém? Ele também não tem misericórdia consigo mesmo. Por isso que a Bíblia fala assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não que Deus não vá perdoar. Eu ficava intrigado com essa parte do Pai Nosso. Mas então quer dizer que se eu não perdoar, eu não sou perdoado? Mas Cristo já morreu, eu já fui perdoado? Como que é? Não, é que se eu não exercitar o perdão, eu não vou ter capacidade para receber perdão. Porque quem vive exigindo justiça, ele também se torna alguém amargurado, vivendo debaixo da lei, vivendo debaixo da exigência. Nós temos que aprender a ser misericordiosos com as pessoas. E aqui fala sem parcialidade, sem hipocrisia. Pessoas que são francas, diretas. Amém? Coloquei 4 tópicos aqui práticos para que nós devemos exercitar para sermos alguém de paz. Primeiro deles, ser um paz, não guarde, está errado meu. Primeiro, não guarde mágoas. Romanos 12 diz assim, 12:18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, tenha paz com todo mundo. Sabe, esse negócio de mágoa é como você odiar tanto uma pessoa a ponto de querer que ela morra. E todo dia você toma uma dose de veneno. Você toma, querendo que a outra morra. Odiar é você tomar veneno aos poucos, querendo que o outro morra. Sabe, mas a mágoa ela vai trazendo amargura. É interessante que na Bíblia fala que não haja em vós nenhuma raiz de amargura. Porque quando uma árvore se manifesta, ela já tem as raízes. Quando a pessoa toma uma atitude, é interessante que eu já acompanhei muitas vezes em que a pessoa ela se desliga da igreja. E quando ela toma a decisão já é muito tarde. Porque era algo que já vinha fermentando há muito tempo, mas às vezes é algo que começou de uma forma muito pequena, uma pequena raiz. E aquilo não foi tratado, e aquilo foi tomando forma e amargurando, a ponto de que
Tudo que você começa a fazer já incomoda aquela pessoa, ela já não te enxerga mais com bons olhos. Aqui qualquer deslize a pessoa vai lá, aí está vendo, é isso mesmo. Porque aquilo que era raiz foi tomando consistência. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o tempo inteiro nessas raízes são oferecidas para nós. Nós vivemos numa comunidade onde o tempo inteiro nós temos oportunidade para nos magoar com as pessoas. Mas nós temos que tomar a decisão de não nos magoar, de não aceitar mágoa dentro de nós, de não tomarmos desse veneno. Outra questão de ser alguém de paz, não semeie contendas. Provérbios 6,16 fala de 7 coisas. Interessante que Provérbios 6,16 começa assim: estas 6 coisas o Senhor odeia. Muito forte isso, né? 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Deus abomina. Quais são elas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Essas são 6 coisas que o Senhor odeia. E por último, e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso o Senhor não odeia, Ele abomina. Está em Provérbios 6,16. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ser alguém que semeia paz. Nós temos que ser pacificadores. Mateus 5,9 fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado de filho de Deus? Seja um pacificador. Sabe, quando alguém entra na sua casa e essa pessoa semeia a paz, é maravilhoso. E você enxerga uma virtude de Deus nessa pessoa, por isso ela é chamada de filho de Deus. Mas é o contrário disso, quando alguém vai lá para semear contenda. A Bíblia fala que Deus abomina isso. Sabe, nós temos que parar de emprestar os nossos ouvidos a demônios. Porque o Senhor, Ele tem usado de confusão no meio da igreja para destruir a obra de Deus. Se você for olhar na sua Bíblia, lá no começo, lá em Gênesis 6, se não me engano, quando eles começam a construir a Torre de Babel. E eram ímpios, eram pessoas que estavam transgredindo, estavam contra uma ordem de Deus. E eles começam a construir a Torre de Babel. E Deus fala: eu vou precisar ir lá e confundir eles, porque da maneira como eles são unidos, pela unidade deles, não há ninguém que possa resistir ao que eles estão fazendo. Você sabe por que a igreja não tem conseguido o mesmo sucesso? É porque existe contenda, existe muita divisão. E você sabe a história de Babel, os homens, cada um começou a falar uma língua. E essa era uma característica do juízo de Deus. Mas a característica da graça do Senhor, você tem lá em Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia fala que tinham homens de todas as nacionalidades, cada um falava a sua língua, mas todos entendiam. Sabe, uma igreja onde há o Espírito Santo de Deus, cada um pode falar a sua língua, cada um tem suas preferências, cada um tem a sua maneira de ser, mas todos entendem uns aos outros. Não semeie contendas, não aceite isso na sua vida, porque isso é abominação aos olhos do Senhor. E por último, para que você seja alguém de paz, afaste-se dos maledicentes, afaste daqueles que são murmuradores, afaste daqueles que usam a sua boca para falar mal das coisas que são de Deus, falar mal das pessoas. 1 Coríntios 5,11 diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos de Coríntios: agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão,
Veja, Paulo é tão duro que ele fala que essa pessoa não é nem irmão, essa pessoa apenas se diz irmão. For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. O apóstolo Paulo fala que aquele que é maledicente, ele é como ladrão. Com o tal, nem ainda comais. Sabe, irmãos, é muito sério. 1 Coríntios 6,10 diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maledicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Sabe, é muito sério, irmãos. Agora, por que o apóstolo Paulo fala que você não deve nem comer com essas pessoas? Porque isso é contagioso. Você sabe, no Velho Testamento, a lepra simboliza o pecado. E aquele que era leproso, bem, você sabe, podia andar nem no meio do povo. Ele andava afastado, ele andava longe, porque lepra era contagiosa. Aliás, acho que continua sendo, né? Hanseníase. Mas o pecado, ele é contagioso. Você anda com pessoas maledicentes. Se você empresta o seu ouvido para aquele que é maledicente, daqui a pouco você está falando as mesmas coisas. O apóstolo Paulo fala que você não deve comer com essas pessoas. Sabe, irmão, se você quiser ser alguém de paz, você não pode permitir que essas coisas contaminem o seu coração. Sabe, são decisões que vão, como eu falei, a proposição é ser alguém de paz, mas quais os passos? Não guarde mágoa, não semeie contendas e não ande com maledicentes. Se você fizer isso, você vai ser alguém de paz. Você vai guardar o seu coração puro, assim como Tiago 3 fala, você vai guardar o seu coração puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos. E por último, meus queridos, a quarta resolução: seja grato. É uma continuação, na verdade, dessa última, da maledicência. Você sabe, a maledicência nos impede de sermos gratos. E a gratidão, ela tem o poder de trazer alegria para a sua vida, o contentamento. Sabe, muitas vezes nós não desfrutamos porque não somos gratos, porque não paramos para agradecer, não paramos para avaliar aquilo de bom. Quem é maledicente, quem semeia contendas, está sempre olhando para as coisas ruins. Já viram situações em que você faz tudo certo e às vezes uma coisa não sai a contento e parece que é aquilo que chama a atenção. Para onde que estão voltados os seus olhos? Porque a Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, todas as coisas serão boas. Se os seus olhos forem maus, todas as coisas são más. Então, a bondade ou a maldade das coisas não está nas coisas, está em quem vê. Por isso, a perspectiva da gratidão é algo que é uma decisão sua. Você pode viver nesse país olhando apenas para as coisas ruins e pode culpar N coisas, porque talvez você não tenha documento, ou porque o governo isso ou aquilo, ou porque aconteceu isso. Mas você pode olhar também que existe muita coisa boa em volta. E a vantagem de você olhar as coisas boas é que você vai ser alguém feliz. Você vai ser alguém que vai sentir prazer nas coisas. Mais do que isso, irmãos, a gratidão é algo que tem tudo a ver com Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que você dê graça em todas as coisas.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você percebe isso, você começa a ser grato. Porque em vez de chutar o balde, brigar e pisar no rabo do gato e bater as portas e tudo, você começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Onde o Senhor quer chegar? Qual é o fim proveitoso disso aqui que está acontecendo? Porque é a perspectiva da gratidão. Porque você sabe que sobre a sua vida existe um Deus que cuida de você. E que todas as coisas, ainda que não sejam eles, tem algumas pessoas que às vezes levam ao extremo e acham que até as coisas más que acontecem conosco é Deus quem faz. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que até José no Egito, quando estava lá no fundo da cisterna, quando era escravo, Deus teve o poder para reverter isso na situação dele, mudar isso, transformar num fim proveitoso. Como diz o apóstolo Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação nos produz um peso de glória, produz paciência, perseverança, esperança, fé, ou seja, tudo é para o nosso bem. Efésios 5:20 fala assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, ser grato nos faz reconhecer aquilo que Deus tem feito de bem por nós. Sabe, eu podia citar N exemplos, mas só para usar um exemplo do cotidiano aqui. Muitas vezes nós não somos gratos com aquilo que o Senhor nos tem dado. Muitas vezes você olha e fala: eu só tenho isso, e por causa disso você não é grato. Mas Jesus também olhou para 5 pães e 2 peixes e foi grato. E a sua gratidão teve o poder de multiplicar as coisas. Sabe, quando nós somos gratos, nós liberamos o poder de Deus, liberamos o agir de Deus. É como você dissesse: Senhor, eu estou pronto, pode mandar mais, pode fazer mais, eu estou feliz. Porque sabe, no fundo, a ingratidão, se você for olhar, a raiz de toda ingratidão, ela vai se desembocar em Deus. Toda ingratidão: eu estou bravo com o meu trabalho. Mas por que você está bravo com o seu trabalho? E no fim, você vai chegar em Deus. Falar: Deus, porque Deus me deu esse trabalho aqui e eu estou insatisfeito com ele. Foi assim com Adão. Quando Adão pecou e Deus chegou: escuta, Adão, você... O que aconteceu aí? E Adão falou: a mulher que tu me deste. Olha aí, ó. Tá vendo? Você não tinha coisa melhor para mim? A mulher que tu me deste que me fez comer da fruta. Toda murmuração, toda ingratidão, no fundo ela se dirige a Deus. E acho que eu compartilhei aqui há umas semanas, eu conversei com um pastor lá da Carolina do Norte. Eu falei: como é que você está? Ele falou: melhor do que eu merecia, porque eu estava condenado ao inferno. E hoje eu tenho certeza que eu vou para o céu. Irmãos, não existe condição melhor do que essa. Você pode acontecer o que quiser na sua vida aqui nessa terra. Só o fato de nós irmos para o céu deveria ser motivo suficiente para que você não murmurasse de mais nada e fosse grato por toda a sua vida. Amém, queridos?